ajustar o negócio. É a primeira vez, viu? Tenham paciência aí. Se quiser olhar, colocar o foninho de ouvido, quiser colocar o foninho de ouvido aí, colocar o foninho de ouvido, acho que fica melhor, né? Não sei. Vamos ver aí. Vamos que vamos, galera. Vamos orar então, em nome de Jesus? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça, tua misericórdia, que teu Espírito Santo seja bem-vindo nesta hora, que nós possamos, ó Deus, ouvir da parte do Senhor. Deus amado, que possamos ser edificados, Senhor Deus, que nós possamos ser, Deus, em nome de Jesus, esclarecidos e que a tua história, Senhor Deus, esteja sobre os nossos corações, toda a narrativa bíblica, Pai, nós possamos ouvir, Deus, e receber no nosso espírito, em nome de Cristo Jesus. Abençoe todos aqueles que estão assistindo, todos os alunos da escola bíblica, da Igreja Batista e todos aqueles que estão, Deus, de alguma maneira sendo alcançados por essa ferramenta, Deus. Que o Evangelho, que a graça do nosso Senhor esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Estão me ouvindo legal aí? Vamos que vamos, né? Espero que sim, espero que vocês estejam ouvindo aí, tá meio baixo, né? Vamos falar um pouco mais alto. Se você quiser colocar seu fone de ouvido, eu acho que é uma forma de você ouvir um pouquinho melhor. Beleza? Gente, a gente está num propósito aí de estar fazendo uma nova matéria a respeito do panorama bíblico, né? Então a gente vai começar com o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, a gente tem muitas e muitas coisas para poder aprender com a palavra, mas a gente precisa trazer um contexto histórico aqui primeiro para que a gente possa entender melhor, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes, então, quando você fala perto do microfone, melhora. Então, eu vou usar aqui o microfone, o meu headphone aqui, manual. Vamos ver o que que dá aqui. Então, cara, galera, a gente está precisando passar. A proposta é essa, né? Dessa, desse panorama bíblico, né? Então, para a gente entender um pouco do contexto histórico, porque assim, por onde que a gente vai começar? A gente vai começar mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, para você poder se situar aí, para você entender um pouquinho aí dessa história, tá? Então, 4.000 anos de Cristo, a gente tem vários acontecimentos históricos, fora o que está na Bíblia, tá? Fora o que está na Bíblia, mas vai dar crédito, vai valorizar e vai ficar melhor aí a sua interpretação bíblica, mas a gente precisa entender agora, valeu aí pelo feedback, para que a gente possa entender melhor agora. Então, o que, que a gente vai entender um pouco do conceito histórico? É o Antigo Oriente Próximo. Então, o Antigo Oriente Próximo é quando a gente tem essa história, né, do que aconteceu lá nessas terras, né, no Oriente, propriamente dito, onde tudo começou, o povo hebreu. Só que o povo hebreu veio bem depois, né, dessa história. Então, o que, que a gente quer passar para vocês? Qual que é o nosso intuito aqui? Para a gente começar a entender, 4.000 anos atrás, né, repetindo, a gente vai entender sobre a região da Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia, ela é algo que é uma região entre rios, né? Do grego vem a palavra entre rios, é o rio Eufrates e o rio Tigre, que estão na Bíblia, tá? Então, o primeiro ponto é isso daí que é importante a gente entender. Esse primeiro ponto. Quando a gente entende isso, o que que acontece? A gente começa a ver a história, o que que aconteceu naquele povo lá. As primeiras cidades vieram dessas pessoas, dessas essas colônias, né, que surgiram lá e começaram a falar, começaram a fazer
ali as cidades. Isso há 3.500 anos, mais ou menos, tá? Não dá para a gente precisar é, uma data correta, precisa, mas a gente consegue entender aqui essa, essa história. A Mesopotâmia, então, foi colonizada por vários povos, né? Dentre eles foi os sumérios, assiânicos, semitas, acadianos, que estão ali entre a Síria e os babilônicos também, que estão lá, depois os amorreus e os arameus. Então, todo esse povo estava lá congregando, se formando ali, né, dentro dessa história, tá? Então, a primeira coisa a gente tem que entender isso, que já existia 4.000 anos atrás, tá? E quais foram as cidades que a história, né, alguns documentos babilônicos também falam, é, a respeito disso. Essas cidades foram, uma delas, né, que foi a Eridu, Uruk, Churupaque, Acádia, que lá agora já em 2113, né, a 2029, teve um reino, né, que como rei foi Sargão I. Então essa cidade de Acádia, por sua vez, ela não foi descoberta, não tem prova arqueológica dela, mas pelos escritos babilônicos, né, tem essas informações, principalmente desse rei, né, que esse rei a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então lá também foi a região de Nínive. Então quando a gente vê lá o profeta Jonas, está incluído aí na Mesopotâmia essa cidade, tá? Nippur também, que fala a língua suméria, que naquela época, mais ou menos, é o latim da Idade Média. Então, a importância daquela língua, né? E Assur também, que era um deus, né? O deus que deu nome aos assírios. Isso tudo mais de 3.000 anos atrás, tá? E mais para frente, Nínive, ela foi a capital da Síria por o rei Senaqueribe, em 705 a 681 a.C. Então, quando teve uma das maiores bibliotecas que teve ali na Mesopotâmia. Então, essas informações, tudo, nós encontramos em livros históricos, né, que fala sobre aquela região. E também, por fim, a Babilônia, também opositora de Assur, lá do reino da Síria, né, que teve seu auge ali em 604, 562 a.C., como que é o rei Nabucodonosor II. Então, todas essas cidades, algumas já haviam sido construídas naquela época. Então, isso é importante a gente saber para podermos situar daquilo como que a gente vai ler a palavra, né? Então, com isso, a gente começa a entender um pouquinho disso daí. E mais para frente, vivia o povo nômade. Esse povo nômade, ele era grupos semitas também, né? Como a gente viu, ocidentais chamados de Martur ou Sumério, e pelo Sumério, né? E Amurru em Acádio. Daí a designação de Amoritas ou Amorreus. Então, o que a gente viu aqui dessas cidades que eu mencionei? Uma delas são Nínive, uma fala do povo assírio, que é Assur, outra fala da Babilônia e fala também de um povo nômade, que são os amorreus. Então, esses povos, né, e algumas cidades, então a gente começa a entender um pouco melhor a respeito disso daí, para a gente se familiarizar com o texto da Bíblia, tá? Então a proposta é o quê? Para que você possa entender isso daí, tá? Então, se esse povo já havia existido lá, nós encontramos, né, esse respaldo. Isso é uma informação extra bíblica, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, né? A gente tá com esse livro aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. Os outros da Bíblia. Então aqui ele fala de tem muita pesquisa, né, do autor André André Daniel Henke. Então ele é professor de teologia, né, lá do Rio Grande do Sul, da Igreja Batista.
E esse livro aqui ele conta essa história desses povos aí. Então achei muito interessante para trazer essa informação para vocês, tá? Então uma coisa dessa. E aí a gente vê assim, para quem não sabe, né? Para quem não sabe, a gente vai passar essa informação. Primeiro, a Bíblia no Antigo Testamento, ela é feita contém 39 livros. Desses 39 livros, né, elas são divididos, né, vários livros aí em classes, né? A primeira é o Pentateuco, né, que a gente vai falar, vai começar com Gênesis, né? Depois nós temos 5 livros, Pentateuco, de 5. Temos os 12 livros históricos, temos os 5 livros poéticos, 12 livros profetas menores e 5 livros profetas maiores. Então, se você classificar isso daí, o que, que você vai perceber? Que sempre é 5 e 12. 5 e 12, tá? Não tem nada a ver de numerologia, não tem nada a ver dessas coisas aí. É mais só para você conseguir assimilar essas ideias aí e começar a organizar na sua mente, tá? Então, essa é a proposta. Então, os 5 primeiros livros que a gente vai ver é do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os 5 livros, o livro da lei. Quando a gente vê no Novo Testamento a respeito do livro da lei, recapitulando aí para os alunos da escola bíblica, a gente vê a pronúncia, né, da lei, falando sobre as escrituras, então tudo se refere ao Antigo Testamento, tá? Tudo se refere ao Antigo Testamento, não é algo assim novo, não é algo que as pessoas acham que é naquela época, que quando foi escrito o Novo Testamento no primeiro século, eles tinham só o Antigo Testamento, né? Eles não tinham um Novo Testamento escrito como nós temos hoje. Então, isso daí é importante você assimilar para você poder organizar aí nas suas ideias, tá? Então, desses 5 primeiros livros que a gente vê, a gente começa a ver a lei, uma das leis mais importantes do Antigo Testamento, né? Que é a lei judaica, ela tem 613 mandamentos, né? A Torá. Então, aqueles mandamentos que o judeu ele usava naquela época para identificar, para poder trazer, governar a sociedade dentro daquilo lá, tá ok? Só que a Bíblia, ela conta com esses 5 primeiros livros. Então, a gente vai falar sobre esse penta. Penta significa 5, né, como a gente já falou, e teuco é cesto, tá? Então, são cestos que os rolos do pergaminho iam ir ali dentro. Então, esses teucos são vasos que os rolos dos pergaminhos iam dentro. Então, onde que eles ficavam armazenados, né? Na sinagoga, né, que é vamos dizer assim, o templo, né, que os judeus se reúnem para ler a Torá, para compartilhar a palavra e tudo mais, eles tinham naquela época isso há muitos e muitos anos atrás, 2000 anos atrás, mais ou menos, eles tinham lá esses cestos que tinham os rolos e os 5 primeiros livros da Bíblia eram escritos em pergaminhos e esses rolos eles colocavam lá dentro, tá? Então uma primeira informação aí para você entender, tá ok? Então a gente vai começar a ver a respeito de Gênesis, né? Então Gênesis, o início de tudo aí, o princípio, né? Então, para você entender um pouco melhor também, a Bíblia ela foi traduzida 150 a 200 anos antes de Cristo, para o grego. Então, do hebraico, uma língua morta, né? Um hebraico antigo, uma língua morta que não é pronunciada hoje lá em Israel. Se você falar o hebraico antigo, não vai ser o mesmo que eles estão usando lá hoje. E foi traduzida, isso 150 anos antes de Cristo, para o grego. Então, quando a gente vê Gênesis, Gênesis já é uma palavra grega, né, que significa princípio, princípio de tudo. Tá ok? Então, estou vendo a minha irmã aí também. Ah, dá um oizinho aí para nós. Fiquei feliz agora, hein? Então, e com todos também, né? Valeu, obrigado por enquanto aí a presença de vocês. Então, queridos, aí o princípio, né, que significa Bereshit, que é do hebraico, e Gênesis, né, do grego. Então, quem que escreveu o livro de Gênesis?
Então, o, o, o escritor, eu gosto de usar esse termo, o escritor, porque o autor, eu creio que foi Deus, porque ele que inspirou esse ser humano para poder escrever, tá entendendo? Então, com isso, a gente vê essa informação importante. Então, o escritor do livro de Gênesis foi Moisés. Tá? Então, Moisés. Só que Moisés escreveu esse livro no ano 1400 aproximadamente, tá? Antes de Cristo. Entende? Então, olha só, se a gente estava falando da Mesopotâmia, do início das cidades, que os historiadores dizem que aqueles povos que a gente mencionou, né, da Babilônia, da Síria, e os sumérios, né, que era a língua lá, os nômades, que nós estamos falando de 4.000 anos atrás. Então, quando Moisés escreveu, ele escreveu com um tempo que já tivesse passado bastante coisa. Tá? Então, essa é a primeira informação para você entender. O segundo é esse livro de Gênesis, né, que a gente falou. Agora, quando que ele escreveu isso? Onde ele escreveu, perdão? Onde ele escreveu? Viajando no deserto. Tá? Então, viajando no deserto, ele escreveu. Então, para você colocar na sua cabeça, para você entender, 1400 anos, né, foi antes de Cristo, foi quando Moisés escreveu. Moisés, ele viveu 120 anos. Algumas pessoas não sabem dessa informação, e essa informação é muito importante para você entender toda essa história bíblica aí quando você lê o livro de Gênesis. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é isso, que ele viveu 120 anos. Desses 120 anos, ele viveu 3 períodos de 40 anos, tá? 3 períodos de 40 anos. Então, o primeiro período foi no nascimento no Egito, tá? Lá no Egito. Então, lá no Egito, Moisés ele nasceu, que a gente vai ver a história nas próximas aulas falando sobre Êxodo. Então, ele nasceu lá. Quando ele nasceu lá, o que que houve ali? Houve 40 anos que ele aprendeu toda a cultura. Ele não sabia que ele era hebreu até então. Então ele aprendeu toda aquela cultura, todas aquelas informações do Egito, o seu caráter, a sua vida, a sua personalidade, veio toda essa informação, toda essa formação do Egito. Estão entendendo? Então, com isso, o que que acontece? As pessoas elas viam essa dificuldade, né, de entender isso. Então, a primeira coisa a gente tem que pensar nisso, que Moisés ele foi educado na cultura egípcia, né? Então, isso daí é os outros da Bíblia, né? Como a gente estava falando no livro lá, né? Tem essa informação. Então, queridos, aí o que que acontece? Os outros 40 anos ele fugiu para o deserto. E lá no deserto, ele ficou com essa fuga, né? E construiu a sua família e tudo mais, teve a sua vida, mulher, filhos, tudo belezinha, até Deus chamar ele. Quando Deus chamou ele, o que que aconteceu? Ele pegou e começou a receber aquela chamada, né? Propriamente dita do Senhor. E aí Deus foi lá e pediu para ele ir até o Egito para resgatar o povo. E tem toda aquela problemática tal, que a gente sabe, as dificuldades que ele colocou e tudo, né? Você pode estar lendo lá na Bíblia. Só que aí o que que acontece? Ele pegou e chegou Moisés e o Senhor, o próprio Deus, foi lá e ministrou no coração do irmão dele, Arão, que estava no Egito, e eles se encontraram num ponto correspondente para ter a confirmação desse chamado de Moisés. Né? Então, Deus foi lá, ministrou no coração dele, e os dois se encontraram e começaram aquela caminhada. Só que nisso, ele já estava aproximadamente com 80 anos de idade, Moisés. Tá? Então a gente só está falando do autor aqui por enquanto de Gênesis, tá? Para quem está chegando agora, seja bem-vindo aí. Nós estamos falando aqui na Escola Bíblica, né, da Igreja Batista Nova Aliança, e você seja bem-vindo. Se você é de outra congregação, forte abraço aí. Então, amados, a gente vê essa situação aqui de Moisés. Então, com 80 anos,
80 anos de idade, ele foi chamado por Deus para poder ir até a voltar para o Egito, né, que ele estava no deserto, voltar para o Egito e resgatar ali todo o povo de Israel, tá? Mas é um outro ponto aí que a gente vai ver. E durante, quando ele foi lá e trouxe, né? E trouxe, valeu Weber, aquele abraço, tamo junto. E trouxe aquele povo, né? Ele foi lá, libertou, teve todas as pragas, tudo aquilo que a gente viu ali na história de Gênesis, ele pegou e trouxe para cá. Ele, nessa saída do Egito, que ele atravessou o mar, tudo, ali ele começou a escrever, tá? Aí ele começou a escrever o Pentateuco. A gente acredita que não seja todo aquele povo, né? Todo aquele tempo, né? Que ele toda a história de Gênesis não foi só ele que escreveu, né? Melhor dizendo, não foi só ele, porque ele também não ia escrever a sua própria morte, né? Lá em Deuteronômio ele narra, né? A morte de Moisés. Então não tem como, né? Então com isso a gente vê que provavelmente, né? Alguns teólogos, historiadores dizem que Josué que escreveu essa outra parte porque ele andava muito próximo de Moisés. É uma suposição, a Bíblia não diz isso, tá? Então, queridos, a gente vê essa história de Moisés quando ele começou a escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E aí, amados, o livro de Gênesis, aí para quê, né? Para revelar outro ponto aqui, né, que é o princípio da hermenêutica, né? Para quem não sabe, a hermenêutica vai identificar quem é o autor, depois a hermenêutica vai qual que é o livro que o autor está, o escritor, melhor dizendo, está escrevendo, onde ele está escrevendo, quando ele escreveu e por que ele escreveu. Então, por fim, aqui desses 5 pontos aqui, a gente, glória a Deus, Cristiano, Deus abençoe. Então, para revelar a verdade sobre Deus e o seu relacionamento com os seres humanos. Então, quando eu imagino assim, quando Moisés estava recebendo aquela inspiração de como a terra foi criada, como as coisas aconteceram, que a gente vê nos primeiros capítulos de Gênesis, ele estava recebendo ali a revelação da qual Deus tinha feito todas as coisas. Isso é muito importante, por quê? Porque na Babilônia, nos outros povos daquela época, lá da Mesopotâmia, muito tempo atrás, vamos dizer aí cerca de 2.000 a 2.500 anos atrás, dele receber essa revelação, eles diziam várias outras coisas. Eles diziam que, por exemplo, a Mesopotâmia, a visão dos deuses, o que eles acreditavam? Que muitos deuses existiam, deuses que comprometem entre si, né, a natureza dos deuses, bons e maus, mesquinhos, rivais, eles pensavam dessa maneira. Olha só que interessante isso. A relação com o homem, a humanidade, olha só que o povo lá daquela Mesopotâmia, onde que Moisés foi gerado ali, criado, eles acreditavam que a humanidade tinha nascido do sangue da divindade morta. Olha só. Então, com essas informações, o que a gente vê? Que existia muita cultura egípcia mais para trás, a Mesopotâmia também. Né? Os egípcios achavam que não existia relacionamento moral ou pessoal entre Deus e os seres humanos. Né? Os egípcios acreditavam que 5 mitos dão 5 explicações a respeito da criação do mundo, né, universo material. A Mesopotâmia, por sua vez, que é aquele povo lá daquela região, o corpo da deusa Tiamat, que tinha essa ligação. Então, essas informações a gente vê que estavam todas latentes, estavam todas vivas ali dentro daquela cultura. E quando Moisés recebe essa revelação de como que Deus criou, isso estava trazendo uma nova linguagem, tudo diferente, principalmente para o povo hebreu. Que o povo hebreu, da onde ele sabia as coisas, né? Da onde ele vinha, qual era a informação que ele tinha. Ele tinha pouco, porque não tinha ainda naquela época. Não tinha papel, não tinha material para ser consultado. Ainda é bom a gente lembrar
dessa situação é que por exemplo, os escribas daquela época, então o povo era muito humilde, muito pobre. Então teria que ter uma família rica ou o patrão ali, né, o governador daquela cidade tinha que tirar aquela pessoa da atividade do dia a dia, do trabalho braçal, por exemplo, e colocar ela ali na, na, na classe, né, nos estudos, nas consultas, para ela poder aprender, e com isso ela ia começando a usar, né, a sua administração, o seu conhecimento para ajudar a administrar a cidade. Então ela tinha uma função privilegiada, né, vamos dizer assim, naquela época. Estão entendendo? Então com isso a gente vê esse princípio aí, isso que é muito legal, a gente entender essa parte, tá? Então, falando nisso, quando a gente vê o livro de Gênesis, né, o livro de Gênesis, a gente vê em duas partes, né? A primeira parte, que é essa revelação, que nós estamos citando aqui, vai do capítulo 1 ao capítulo 11, tá? Essa revelação que Deus trouxe para o homem. A segunda parte, nós vamos dizer assim, que é uma eleição de, de Abraão. Quando Deus começa a chamar Abraão, chamar o povo e formar o povo hebreu. Então vamos ter alguns estudos assim que a gente vê que Abraão ele viveu 2100, 2200 anos antes de Cristo. Tá? Então, relembrando, Moisés escreveu 1400 anos antes de Cristo. Todas essas datas aproximadas, tá? Então, isso daí a gente vê essa informação muito importante. Com isso, queridos, a gente vê essas duas partes. Então, a primeira parte, qual que ela fala? Ela fala da criação. Então, como tudo foi criado, 6 dias. Tem uma linha bem interessante, que às vezes os irmãos não ouviram falar, é a respeito dos 6 dias, eles são 6 dias literais, ou são 6 dias alegóricos, uma metáfora que Moisés usou ali para poder explicar. Então, o criacionismo, né, que crê que Deus criou os dias literais, 6 dias, nós vamos ver toda essa narrativa bíblica e é assim que nós cremos, tá? Tem algumas pessoas que crê diferente, mas isso também não vai mudar nada, tá? É importante a gente saber dessa informação para que a gente possa dar continuidade aqui. Então, essa criação desses 6 dias. Então, o primeiro capítulo ele vai falar a respeito disso, né, da criação do universo, onde nós já vimos a respeito da Trindade presente ali, né, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Espírito Santo pairando sobre as águas, na face do abismo, né, e tem traduções do hebraico que fala que abismo também significa mar. Então tem bastante informações, se você estudar, você vai começar a entender melhor a Bíblia, né? Dando uma pausa aí, é importante a gente saber o quê? Né? É importante a gente saber o quê? O Cleberson, um abração, tô vendo você aí. Maiara, Kátia, glória a Deus. Nós temos em torno aí de 20 alunos na escola bíblica lá toda quinta-feira. E aqui nós temos 20, então eu já estou muito satisfeito. Né? Estou muito satisfeito que a missão está sendo cumprida. Então, queridos, a gente vê essa, esse entendimento, né? Esse entendimento dos 6 dias literais. E no capítulo 2, ele dá mais detalhe dessas criações, né, que Deus fez. Então, com essa criação que Deus fez, ele trouxe, né, mais informações no capítulo 2, que a gente vê propriamente dito ali a criação do homem. Né? Ele fala também no capítulo anterior. E no capítulo 2 ele fala da criação da mulher, ele fala do jardim do Éden. E uma curiosidade, a gente aprendeu, né, que Éden, né, significa prazer, delícia, né? O jardim do Éden, lá onde que Adão e Eva foram colocados, né, como a Bíblia diz. Só que a gente, quando pensa em jardim, o que, que a gente pensa? A gente pensa em flor, né? Tem bastante florzinha aqui, né? Minha casa é cheia de flor. Eu vou mostrar para vocês, ó. Vou mostrar, fazer uma propaganda para Vanderlei. Olha que bonito aqui, ó, o vaso que a gente tem. Ó, ó, chique, hein? Bonito.
Só um quebra-gelo aí, para vocês não ficar muito. Oh, Jesus amado. Então, só para a gente, Ricardo, glória a Deus. Então, o que que acontece, queridos? Opa, tá vendo? A gente se empolgou aqui, o negócio quase despencou. Então, só para a gente entender aqui essa situação. Isso. Então, o que que a gente precisa entender sobre essa situação? Que Deus foi lá do jardim, né? Como a gente estava falando. Quando a gente pensa em jardim, a gente pensa o quê? A gente pensa sobre flor, um canteiro de rosas e tudo mais, aquela coisa bonita, né? Aquela coisa bonita aí de assistir, de ver, porque a gente pensa em jardim, a gente pensa na nossa casa, né? Ou o máximo aí, uma coisa bem extravagante, é a cidade de Olambra, né? Por sua vez, que tem muitas plantas, flores, aquela coisa bonita. Só que na Mesopotâmia, se a gente voltar lá entre o rio Eufrates e o rio Tigre, né, como nós estávamos falando no início, nós encontramos o quê? Uma vegetação do norte da Mesopotâmia, a gente vê muitas árvores, bosque, então uma vegetação assim bem primária, vamos dizer assim, como a Amazônia, né? Vamos dizer assim. Então, do norte, aí no centro da Mesopotâmia, aí seria uma coisa mais, ô apóstolo, graça e paz, dá segurança para nós aí. Fica intercedendo, hein? Fica intercedendo. É a primeira vez, estou aprendendo com o senhor aí, vamos ver se dá certo esse negócio. Bom, e aí, que acontece? Dentro do norte da Mesopotâmia, que tem aquela paisagem toda bonita lá, né, forte, viva, né? Então a riqueza vinha do norte da Mesopotâmia. A gente chega no meio ali e no final, no sul da Mesopotâmia, a gente está falando de vários quilômetros, né, queridos? Várias cidades ali, tá? Vamos imaginar assim que seja tipo um, um, um estado assim bem grande, né? Um estado de São Paulo, assim, por exemplo, né? Só para vocês terem uma ideia, não o mesmo formato, não a mesma geografia, mas só para você sintonizar. Então a Mesopotâmia chega no final, o que que acontece? A gente vê a Apóstola Norma também. Chega no final, a gente vê no sul um terreno mais cheio de lama, é uma coisa assim mais primária. Então a gente vê essas informações, a gente consegue sintonizar, né? Sintonizar aqui o jardim, que o jardim tem essa ideia de bosque, porque o Jardim do Éden foi hoje, né? Seria, vamos dizer, o Iraque, o Irã, aquela região ali, tá? Do Oriente, que estava sendo o Jardim do Éden colocado naquela parte lá. Beleza? Então, essa é a primeira consideração que a gente vê da criação. E a palavra Adão é uma curiosidade para vocês também. A palavra Adão, ela significa o quê? Ela significa homem, tá? Adam, do hebraico significa homem. Então, Eva significa vida. Então, a mulher, né, a gente precisa reconhecer isso, que a mulher ela é a vida do homem, né? Então isso daí, a gente precisa reconhecer, os homens precisam reconhecer isso daí. É verdade ou não é? Então, né, minha mulher tá ali do lado, né, tá assistindo, então eu tenho que afirmar aqui mais uma vez isso daí. Então, o panorama bíblico a gente vê dentro do livro de Gênesis, né, onde que nós estamos, para quem está chegando agora, a gente vê essa situação, tá ok? Da criação do homem e da mulher. E aí entra o quê? A problemática do mal. Né? A problemática do mal, o que acontece? A problemática do mal é onde que trava todas as coisas, né? Que as pessoas não entendem por que está acontecendo, por exemplo, né? Essa pandemia no mundo e coisa e tal. Muitas pessoas falando uma coisa, outras falando outras, né? Então a gente vê essa problemática do mal. Então, quando Adão e Eva estavam no jardim e Deus colocou ali, né? Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? Essas duas árvores, né? Tinham duas árvores lá dentro do Jardim do Éden. Era para testar, para provar a obediência do homem.
né? Então, algumas traduções, a original do hebraico também ele diz que eu não estudo hebraico, viu? Eu só ouço os professores de hebraico falando, né? Então a gente vê nos livros, a gente consulta isso daí. Então a gente vê o que, queridos? A gente vê que quando Satanás, a serpente, estava tentando o homem, a mulher, o que acontece? Adão estava do lado dela, entende? Então tem um acréscimo aí da tradução hebraica que a mulher estava, o homem estava do lado. Então quer dizer o quê? Que o homem estava do lado de Eva, Satanás, a serpente, veio e Adão, no caso, não falou nada para ela. Entende? Não falou nada. Ele se omitiu. E depois colocou a culpa em quem? Essa é a grande. Ah, a culpa da mulher. Não. Uma coisa que nossa, eu viajei quando eu ouvi isso, foi o quê? Que Adão colocou a culpa em Deus, não colocou a culpa na mulher. Tá entendendo? Não colocou a culpa na mulher, colocou a culpa em Deus. Porque a mulher que tu me deste, ele falou dessa maneira, né? O texto diz isso. Lá no capítulo 3, né? Nós já estamos lá no capítulo 3. Tá ok? E aí, dentro disso, teve toda aquela problemática, né? E aí, depois do Jardim do Éden, Adão teve ali a sua. é, teve seus filhos, né? Os 3 filhos lá que a Bíblia diz que concedeu, né? Mas ali, queridos, né, no capítulo 4, né? E, por exemplo, no versículo 1 diz assim: E conheceu Adão a Eva, então coabitou com ela, teve relação com ela, né, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aí depois ele vem o primeiro homicídio. Então essa consequência aqui, o que a gente já começa a enxergar? A gente começa a enxergar o quê? Que a consequência daquela desobediência. Então a problemática do mal, né? Teologicamente falando, a gente encontra essa resposta por causa da desobediência de Adão. Uma coisa simples, né? Mas a gente não pode filosofar a respeito disso. Tem até a teologia da filosofia, como a gente já viu lá na escola, mas não é essa a proposta aqui, tá bom? Então, a gente primeiro precisa entender que teve o primeiro homicídio, né? E aí, uma curiosidade, no capítulo 17, né, aí fala quem foi a mulher de Adão? Tananana. Quem foi a mulher, perdão, quem foi a mulher de Caim? Então, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meusael, e Meusael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lamaque. Esse Lamaque aqui foi terrível, queridos. Esse Lamaque aqui no versículo 19, capítulo 4 de Gênesis, diz assim: E tomou Lameque para si 2 mulheres. E lá naquela época podia ter 2 mulheres, né? Hoje, graças a Deus, não pode, né? O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. E Ada teve a Jabal. Olha só que curiosidade, queridos. Jabal, versículo 20 do capítulo 4. Se você tiver com a sua Bíblia aí, né? Espero que você esteja. No capítulo 4 diz assim, versículo 20: E Ada teve a Jabal. Jabal, foi o pai dos que habitavam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Então Ada teve 2 filhos até aqui. Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então, olha só, a descendência de Caim é que gerou, que criou os instrumentos musicais. Tá entendendo? A Bíblia diz isso. Então, para os levitas aí, né, que estão assistindo, né, os músicos, né? Levitas não, né? Levitas as pessoas até traz uma problemática, né? Mas vamos dizer os músicos da igreja, né? Vamos dizer assim fica um pouco mais fácil. Então Jubal foi lá e fez isso.
E Zila também teve a Tubal-Caim. Tubal-Caim, no versículo 22, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Então, esse mestre de obra de cobre e de ferro seriam as armas. Quando Lameque ele se sentiu poderoso e começou a trazer essas informações, começou a trazer essa habilidade de fazer essas armas, né, de cobre e de ferro, como diz aqui. Então Lameque ele se sentiu poderoso e onde ele começou a matar as pessoas. Então a arma, né, foi criada pelo homem. E aqui as primeiras armas daquela época, tudo isso é uma revelação. E não está falando, o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, não está falando de uma ordem cronológica, que aconteceu um fato seguido do outro, assim, de uma forma sequencial, em curto espaço de tempo. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 2.000 a 2.500 anos de história, tá? Então, esse início, esses primeiros capítulos, nós imaginamos que seja lá de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo, tá ok? Então, essa é a primeira informação aqui que eu queria deixar para vocês. Então, a gente vê toda essa situação aqui. E Lameque, ele foi um cara, assim, bem complicado, né? Porque olha só que o versículo 23 disse: Lameque às suas mulheres. Lameque falou para suas mulheres, Ada e Zila: ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Então, quando ele tropeçou, esse jovem tropeçou, ele tinha as armas do filho dele, matou o cabra. Você acredita? Espetou o bucho lá do cabra e matou ele. Então, mais ou menos assim, para vocês entenderem, né, dessa situação aqui que nós estamos falando. Então, a gente vê essas coisas aqui. E aí, no versículo 24, o que ele diz? Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha aí, apareceu aí uma anteninha aí na sua mente, né? Vamos dizer assim. Essa anteninha, o que ela vai lembrar? Ela vai lembrar quando Jesus disse lá no Novo Testamento que nós deveríamos perdoar. Pedro pergunta para ele, né? Quantas vezes, Senhor, eu preciso perdoar? Então, eu preciso perdoar 7 vezes, que era o número da perfeição, né? Vamos dizer assim. E aí eles falavam, não, 7 não, 70 vezes 7. E quando a gente olha para esse texto aqui, o que alguns teólogos afirmam? Eles afirmam que essa 70 vezes 7 que Jesus estava se referindo era para ser o oposto da ira, da maldade de Lameque. Porque Lameque falou que seria vingado 70 vezes 7. Estou entendendo? Olha só o que a linguagem aqui, né? A comparação do Antigo Testamento para o Novo Testamento traz essas informações aí. Entenderam, queridos? Beleza, estão entendendo até aí? Estou conseguindo compreender, estou falando muito rápido, mas acho que é por aí, né? Acho que a caminhada é essa aí. Depois vocês podem estudar mais sobre esses assuntos. Espero que você esteja aí com seu caderno de anotação, a sua caneta e a sua Bíblia aberta, né, para poder receber esse conhecimento aí, desse panorama bíblico, né? Quem está chegando agora aí é o panorama bíblico do Antigo Testamento. Nós estamos falando do livro de Gênesis, tá ok, queridos? Então a gente vê essas duas situações aí. E depois da queda aconteceu tudo isso que a gente viu e o dilúvio, que vem no capítulo 6, quando fala sobre a história de Noé. E tem os escritos babilônicos, como a gente falou no começo, lá da cultura babilônica da Mesopotâmia, que dizem que aconteceu um fato, isso fora da Bíblia, tá? Esse fato,
esse fato ele está narrando também um dilúvio daquela época. Então quer dizer o quê? Que isso prova mais uma vez o que a Bíblia está dizendo, que é a respeito disso. Ele está dizendo que, afirmando, né, o que aconteceu o dilúvio. O que a Bíblia está dizendo tem essa confirmação histórica nos escritos babilônicos, né? No rei, várias coisas lá que eu não lembro o nome agora. Muita coisa na cabeça, eu fico meio doido. Mas era isso que aconteceu. Então a gente viu essa problemática aí do dilúvio também, porque a corrupção de toda aquela humanidade. Então você imagina, né, 2 anos, 2000 anos, né, o povo fazendo maldade, fazendo muitas coisas erradas e acontecendo todos esses problemas. E aí a gente vai entrando, né, nessa situação aí. É isso aí, Luizão, tamo junto. Um abraço. Então a gente vê essa situação aí dessa corrupção do homem, né? Então estava tudo perdido e Deus falou: vou zerar, né? Vou apertar um reset aqui no meu computador do céu e vamos refazer tudo isso daí. Então foi isso que Deus fez no dilúvio, né? Então a gente tem os históricos babilônicos também que estão trazendo essa confirmação, tá ok? Depois disso, faz um pacto. Na descendência também, outra curiosidade aqui, ver se a gente consegue pelo menos terminar essa primeira parte aqui do capítulo 11, né? A primeira parte de Gênesis, né? Então, Gênesis vai do capítulo 1 ao capítulo 11, a primeira parte dele. Depois do capítulo 12 ao capítulo 50. Então, tem um personagem aqui que ele chama Nimrod, né, que é descendente de Noé. Esse camarada aqui é um camarada bem curioso, porque alguns historiadores, lembra quando a gente falou lá no começo sobre Sargão, né, o rei Sargão da Acádia, que é daquela região de Nínive, que viveu lá em 1113 e 2113, 2029 antes de Cristo, como a gente estava vendo. Então, não sei se você anotou aí, nós estávamos falando no começo dele. E hoje a gente vê o que? Na história de Nimrod, tem muita semelhança, né? Alguns historiadores, alguns pesquisadores falam essa semelhança do rei Nimrod com Sargão daquela época, tá? Que era também do Oriente Próximo, antigo, né? O antigo Oriente Próximo, né? Vamos usar essa nomenclatura aí para fixar no seu entendimento. Então, com isso daqui, queridos, a gente vê esse Nimrod aqui que ele afrontou a Deus. A verdade é essa. Quando ele diz que ele estava diante de Deus, né, diante de Deus, aqui, né, no capítulo 11, por exemplo, ele diz assim, no capítulo 11, versículo 1: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eis, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Então, naquela cultura daquela época, influenciada pelo reino babilônico, pelo reino da Síria, por toda aquela região lá da Mesopotâmia, o que eles queriam? Eles queriam se aproximar do seu Deus. Então, quanto mais alto, o mito era o quê? Do lugar, tá entendendo? Do lugar que existia ali para se encontrar com Deus. Hoje nós temos a casa do Senhor, né? Hoje, por decreto, né? Não estamos nos reunimos lá, mas nós temos ali o nosso ponto de contato, lugar consagrado, separado. Naquela época existia um monte que quanto mais alta a pessoa subia, mais ela se aproximava de Deus. Estão entendendo? Então, com isso,
Ela pegou e ele, Nimrod, ele tinha isso na mente, a gente acredita, né? Os historiadores acreditam nisso, que ele ia se aproximar mais de Deus, mas não Deus Pai, né? O Deus que ele estava ali afrontando, né? Nesse sentido aí, o Deus, né? O Deus verdadeiro, que é o Deus Pai de Abraão, Isaac e Jacó, mas também ele queria se afrontar. Então, com isso, o que que Deus fez? Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, versículo 6 de Gênesis capítulo 11: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então ele foi lá e esparramou. A verdade é essa. Ele esparramou todo mundo. Esparramou nesse sentido para quê? Para que não tivesse. E glória a Deus por isso. Né? Se você pensar por um outro ponto de vista, uma outra cosmovisão, vamos dizer assim, o que a pessoa vai pensar? Ela vai pensar que o macarrão da Itália é uma beleza, não é? O churrasco do Uruguai também é uma maravilha. Então, essas outras línguas, essas outras culturas, nós temos que dar graças a Deus por Nimrod. Olha só, o cara que estava diante do Senhor, mas quando a gente pensa assim, né, diante do Senhor, a gente pensa o quê? Diante do Senhor, diante prostrado, né, diante maravilhado, diante de uma adoração verdadeira diante do Senhor. Quando nós pensamos nessa frase, né, como os adoradores, né, pessoal que são músicos lá na igreja, que estão adorando, chamando, então estão levando a igreja, isso é uma coisa assim maravilhosa, que estão se aproximando de Deus. Só que nesse ponto aqui, quando Nimrod estava diante do Senhor, você imagina assim, um exemplo, né? De Corinthians e Palmeiras. Então tá lá acho que é Derby, né? Derby, uma coisa assim o nome lá. Então ele estava lá e é uma afronta, diante para afrontar, entendeu? Essa situação aqui de Nimrod. Então Deus, percebendo toda essa intenção do homem e dos filhos do homem, foi lá e deu um esparrama tudo naquele povo lá. E assim a gente vê toda essa situação, essa problemática aí, né, que trouxe, né, essa torre. Então, a gente não conseguiu colocar pelo YouTube, era uma proposta que a gente tinha, mas não conseguimos por conta dos slides, né? A gente queria colocar os slides agora para você poder ver como a gente faz na escola bíblica. Mas vai ficar para a próxima, tá? Próxima vez a gente vai estar vendo isso daí. Beleza, queridos? Então, a primeira parte aí da escola bíblica, a gente viu esses primeiros capítulos de primeiro a Gênesis até o primeiro capítulo até o capítulo 11, fala dessa revelação. Então, a proposta de Moisés, de Deus, né, falar com os homens, era mostrar como que Deus criou todas as coisas, como que Deus revelou o início de tudo. Então, todos esses anos, né, que a gente viu. Então, quando a gente vê agora, entrando para um pouco a história de Gênesis, o livro de Gênesis, no capítulo 12, a gente começa a ver um personagem, né? E essa parte a gente encontra quem? A gente encontra Abraão, né? Abrão. E uma curiosidade que esse Abraão, ele era um, um pagão. Ele era uma pessoa pagã. Ele não era uma pessoa que nasceu crente em Deus, que havia o seu Deus verdadeiro. Não, não era. Entende? Não era. Então ele era uma pessoa pagã que recebia toda aquela cultura da Mesopotâmia. Ele era mesopotâmico. Né? Ele viveu lá no Ur dos Caldeus, né? Lembra que ele foi chamado em Ur dos Caldeus? Então ele era pagão, ele era uma pessoa idólatra. Para você ter uma ideia, Labão, né, que era sogro, né, de Jacó,
quando a sua esposa veio se casar com Jacó, ela trouxe os ídolos lá. E aqueles ídolos vieram. Opa, deu um chute aí, mas estamos de volta, estamos na área. Entende, queridos? Então, isso daí que a gente vê, né? Pastora Sueli, um abraço. Fábio, Pedrão, tamo junto aí, Pedrão. Fica aí, vamos ver o que você vai falar depois. Glória a Deus. Rosana, um abraço a todos aí que estão assistindo. Então vamos prosseguir aqui até ver até um horário, até que o horário dê aí. Kátia, glória a Deus. Então, aí Abraão, ele era uma pessoa idólatra, não era uma pessoa crente já. Entende? Deus foi lá, o que Deus fez? Esse período do capítulo 12 até o capítulo 50, a gente vê que Deus foi lá e pensou na terra da Mesopotâmia e tirou Abraão e colocou para formar o povo de Israel. Estão entendendo? Ele falou: vou começar tudo de novo, né? Vou começar tudo de novo com Abraão. Porque eu já tentei com esse, com Adão, já tentei com Noé, e agora nós estamos tentando mais uma vez com Abraão, que é o pai da fé. Né? Então a gente vê ali essa situação que Abraão era pagão. Então ele era pagão de um povo idólatra. E Deus chama ele, né, Deus para se converter. Por isso que lá, né, no capítulo 17, 17, versículo 1, que é um versículo que a gente gosta muito, né? Que diz assim: sendo, pois, Abrão, ainda não teve aquele encontro genuíno, não tinha aquela transformação. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Então quer dizer o quê? Quer dizer que naquela época lá tinha vários deuses que não eram tão poderosos. Estão entendendo? Então tinha deuses lá que eram falsos deuses, que tinham uma cultura totalmente errada de quem era o verdadeiro Deus. Por isso que Deus apareceu para ele como Deus Todo-Poderoso. E aí nós vemos que ele pede uma coisa: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então, fazer aquilo que agrada ao Senhor, não aquilo que agrada aos outros deuses, que ele veio dessa cultura. Tá me entendendo? Veio dessa cultura. Então, por isso que a gente vê essa situação, que essa importância, né, da gente entender a respeito disso. Ok? Então, a primeira coisa. Aí a promessa, né? A promessa que Deus fez para ele no versículo 2 de Gênesis capítulo 17, versículo 2. Diz assim: e porém o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então ali ele estava iniciando tudo, toda a cultura de Israel, todo o povo de Israel, todas aquelas pessoas começaram ali. Entende? Então isso é interessante, isso a gente precisa entender a respeito disso para que a gente possa valorizar essa história, principalmente esses 4.000 anos antes, aproximadamente 2.000 anos antes, porque ele foi aproximadamente, tá, queridos? Tem um dado aqui de Abraão que eu vou mostrar, vou falar para vocês. Então, que Abraão, ele nasceu aproximadamente, tá? 2.165 anos antes de Cristo. Então, quando começou toda essa história de Abraão. Depois a gente viu quando ele entra em Canaã já em 2090 antes de Cristo. Então nós temos aí 75 anos antes, tá? E quando seu filho nasce foi em 2065 já com quase 100 anos de idade. Estão entendendo? Então a gente vê essa promessa no Antigo Testamento, na Torá, no Pentateuco, tudo isso que a gente precisa, né? Andar na presença do Todo-Poderoso e andar perfeitamente. É isso aí, Vanderleia. Então, os descendentes de Abraão, depois a gente vê também
todo nessa narrativa, né? Então isso é uma narrativa, tá, queridos? Entenda bem, não quer dizer que precisa acontecer literalmente o que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, que precisa ser literalmente na nossa vida. Não, não é assim que funciona. Funciona da maneira do seguinte, que nós vemos, lemos, né, meditamos no Antigo Testamento para que a nossa mente possa raciocinar de como agradar a Deus, não de uma forma, né, literal, fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque esse povo viveu 2000 anos antes de Cristo, então as culturas já não são mais a mesma. Então, o princípio, né, a essência da informação, daquilo que Deus estava pedindo para eles, é isso que precisa ser extraído do Antigo Testamento e a gente olhar para o Antigo Testamento vendo Jesus. Então, esse é o ponto. Porque a Bíblia em si, uma informação aqui importante para que a gente possa dar continuidade. A Bíblia em si, ela tem a criação, ela tem a queda, né? E ela tem a redenção através de Jesus e tem a consumação. Estão entendendo? Então, essas coisas que tem todo o enredo dos 66 livros, os 39 do Antigo Testamento e os 27 no Novo. Nos aproximadamente de tempo, 16 séculos, 1.600 anos que foram narradas essas histórias, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tá ok? Porque a gente precisa considerar que desses 1.400, então a gente vai colocar de escrita, de presença, de revelação aos homens, a gente precisa considerar cerca de 1.200 anos. Então, no máximo 12 séculos. Porque a gente não pode esquecer dos 400 anos do Antigo Testamento de Malaquias a Mateus, por sua vez, né? Como está na nossa Bíblia aí hoje. Então, esse período interbíblico, a gente vê esse tempo, né, que Deus estava preparando. Então, nesses 400 anos, foi tudo preparado para que a palavra hebraica fosse traduzida para o grego e essa informação se multiplicasse. O grego, naquela época, 2000 anos atrás, era como se fosse o inglês. Entende? Era como se fosse o latim da Idade Média. Então era uma língua muito conhecida que muitos povos conheciam e isso facilitou para o evangelismo, para o início da igreja no primeiro século. Entende? Então isso a gente vê aí dessa promessa. E a gente tem várias narrativas, né? Nós temos a história de Ló, né? De Sodoma e Gomorra. A gente não quer fazer um panorama bíblico de uma forma exaustiva, versículo por versículo, texto por texto, né? Capítulo por capítulo, não. A gente vai falar de uma forma panorâmica mesmo, para que você possa entender, ler a sua Bíblia e conseguir assimilar essas informações, né? Se você não tem uma Bíblia de estudo, eu recomendo uma Bíblia para você, né? Fazendo propaganda de graça aqui, né? De graça para a CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Tá vendo aí, né? Nós temos aí, não sei se dá para ver certinho aí, a palavra-chave da CPAD. A palavra-chave, ela é uma Bíblia exegética que tem algumas palavras do hebraico e do grego. Então, nós temos essas informações aqui muito preciosas, eu gosto muito. Essa daqui eu ganhei em 2014, né, de algumas discípulas aí da nossa célula, vou mostrar para vocês aqui. Estou meio atrapalhado porque eu tenho que segurar o microfone, senão minha voz sai baixo, tá? Mas aí, ó, tem até dedicatório, o ano certinho. Eu gosto de mostrar, viu, queridos? Eu não tenho vergonha, não. Então, eu ganhei aqui e foi uma bênção. Me ajuda muito nos meus estudos, né? A gente pode prosseguir aqui conhecendo a palavra de Deus, tá? E aí nós vamos usar também outro livro base aqui, né? Guia fácil de como entender, interpretar, né? A Bíblia, né? Do Larry Richard e também uns cara aqui muito massa, Gordon Free e Douglas Stewart, né? Tá vendo aí, né? Também
para que a gente possa entender aí a palavra do Senhor. E como a gente estava falando, mais uma vez, tudo de graça, né? Isso aqui é da Thomas Nelson, editora Thomas Nelson, paga nós, Thomas Nelson. Brincadeira. E esse daqui também, Thomas Nelson, editora Thomas Nelson, tá ok? E temos também aqui Os Outros, né? Que é um livro bem histórico, muito genial. Se você gosta de ler, gosta de conhecer, é muito massa isso daqui. Fala dos os outros da Bíblia seria os outros povos, né? Mesopotâmio, egípcio, persa, muito legal, vale a pena, né? Você estudar com esses livros aí para você entender melhor a palavra de Deus. Tá ok, queridos? Então a gente vai parar por aqui. Agradeço de coração aí. Valeu, Pastor Nedson. A gente aprendeu bastante com você também aí. Um abração, viu? Agradecer a presença de vocês. Estamos aqui desde as 8. A programação seria para fazer essa segunda parte, né, do livro de Gênesis, do capítulo 12 até o 50. Porém, a gente vai deixar para a próxima semana, né, para a gente entender mais, né? Entender um pouco mais da palavra aí. Vamos deixar essa segunda parte aí para a próxima semana. Beleza, queridos? Então não sai ainda, viu? Fique aí um pouquinho. Você tem um pedido de oração? Vamos ter um tempo aí de oração para que a gente possa estar orando, né? Pela sua família, pela Igreja Batista, pela Igreja Cristã aqui de Araraquara, né? A igreja aqui, nós precisamos orar por ela, pelo Brasil, pelas nações da terra, pela situação que está vivendo, né? Tem bastante coisas aí que andaram acontecendo, mas a gente precisa estar em oração, né? Se você tem um pedido de oração, quer escrever aí, a gente ora mais um tempo aí. Quer escrever? Pode escrever aí que eu estou esperando aqui. Tem um pedido de oração? Se não tiver, a gente ora do mesmo jeito. A gente vai orar do mesmo jeito. Glória a Deus, glória a Deus. Então é importante a gente estudar a palavra, né, queridos? Então, assim, essa informação é muito importante para que quando você lê, se você ainda não lê, amém, vou orar após. A gente ora todo dia, eu vou orar mais uma vez. Mas a gente precisa ler pelo menos uma vez a Bíblia de capa a capa. Então, isso daí é muito importante, queridos, a gente considerar isso daí, porque se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai saber o conteúdo que existe lá. Então é importante, se você não está lendo, a proposta, não importa se vai demorar 1 ano, se vai demorar 2 anos, o importante é você entender aquilo que está escrito, né? Isso daí é fundamental. Então, vamos orar assim, Edson. Vamos orar pelo trabalho da Eliana, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então a gente precisa ler a Bíblia toda, de capa a capa. E aí, quando a gente vai estudar a Bíblia, fica um pouco mais fácil. Porque quando a gente não sabe nem o que tem lá dentro, aí fica mais difícil, né? Tá ok, queridos? Então vamos orar, né? Em nome de Jesus, vou pedir para você fechar seus olhos aí, curvar sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por esse tempo, te agradecer, Senhor Deus, por esse conhecimento, por essa experiência, Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que teu Espírito Santo, Deus, possa trazer luz, entendimento, assim como o Senhor trouxe luz, e ainda não era a luz do sol, Pai, era uma luz que o Senhor iluminava toda a face da terra. Que essa luz, Senhor Deus, a iluminação do Espírito Santo esteja sobre nós para trazer entendimento das tuas escrituras, que possamos viver, praticar a tua palavra, Deus. Ser pessoas, ó Deus, cheias de compaixão, cheias de misericórdia, Deus. Pessoas que possam andar junto com o Senhor, assim como o Senhor chamou Abraão para ser perfeito. Abraão, como nós vimos aqui, era uma pessoa pagã, Senhor. Ó Deus amado, mas o Senhor chamou ele, assim como o Senhor chamou a gente também. Nós éramos pessoas também totalmente que faziam todas as coisas contrárias à tua palavra, até te conhecer, Deus. Quando o Senhor se apresentou para nós, tudo mudou, Deus.
tudo mudou na nossa vida e assim nós cremos, assim nós oramos. E, ó Deus, nós oramos pela vida do apóstolo Jacó, da apóstola Norma, que o Senhor fortaleça a vida deles, dê graça, unção, força, Deus, que o espírito de fortaleza venha sobre ele. Deus amado, venha sobre a vida, Senhor Deus, do Edson, Senhor Deus, e todas as pessoas aqui do grupo, Pai, do Facebook, Senhor Deus, que estão assistindo nessa hora, aqueles que já passaram por aqui, Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, nós oramos também, Senhor Deus amado, pela Eliane, Deus, e no seu trabalho, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor conceda graça, livramento, declaramos que o sangue de Cristo está sobre a vida dela e sobre todas as pessoas, Senhor Deus, salvas daquele lugar, e aquele que está perdido seja encontrado pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, declaramos salvação sobre aquele local de trabalho, Deus, e que as pessoas, Senhor Deus, sejam pessoas amorosas, ó Deus amado, cheias de compaixão naquele lugar, sejam pessoas que teu Espírito Santo, através da graça comum, Deus, possa alcançar o coração daquelas pessoas e, Senhor Deus amado, estabilizar o emocional de todos os funcionários, ó Pai. Que, ó Deus amado, Senhor, use os cristãos daquele lugar, use os crentes, os evangélicos daquele lugar, ó Deus, e que teu amor, Deus, possa transbordar, Deus. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que a tua graça transborde, a tua misericórdia transborde sobre aquele local, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Oramos pela cidade de Araraquara, o estado de São Paulo, o Brasil e as nações da terra, Deus. Que seja rechaçado todo espírito de morte, todo espírito maligno que queira, Senhor Deus, trazer flagelos sobre a vida da tua igreja, Deus. E declaramos a tua paz, declaramos, Senhor Deus, saúde perfeita sobre o corpo de Cristo, sobre todas as pessoas da face da terra, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia de nós, que nós possamos lavar as mãos, Senhor Deus, porque somos pecadores, Pai. E, ó Deus amado, nós possamos nos aproximar do Senhor mais e mais nessa quarentena, Deus, tirando o pé do acelerador, Deus. Em nome de Cristo Jesus, que a graça do Senhor repouse sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus te abençoe. Fique aí com essa palavra, com essa meditação, e que você se encha do Espírito Santo. O importante é isso, é a gente se encher do Espírito Santo para que a gente possa ser igreja em qualquer lugar, em qualquer situação também, né? Mesmo nessa situação problemática que nós vivemos, mas nós queremos ser igreja em tempo e em fora de tempo, pregando com o nosso testemunho, pregando o evangelho, as boas novas. Amém? Deus abençoe, beijo no coração. Quinta-feira, às 20 horas, assim Deus permitindo, estaremos aqui. Amém? Um abração. Shalom.